Olá, todo mundo, de novo. Como a gente prometeu no nosso último encontro, a gente vai dar início hoje ao estudo dos princípios de economia de um filósofo economista muito importante chamado Alfred Marshall, que foi professor do John Maynard Keynes e foi amigo do pai do Keynes, né? A gente vai verificar também que as duas obras, né? Uma que a gente já leu um pedacinho, né? Que são o Escopo e Método da Economia Política, do John Neville Keynes, e os princípios que a gente vai começar a falar hoje estão bastante intrincados, relacionados, né? E como eu coloquei no grupo e também lá no Google Classroom, né, no sala de aula, eu passei para vocês um link aí para a gente dar uma olhada nos 4 capítulos do livro 1, né, que é o livro introdutório, né, dos princípios de economia do Marshall. Esse livro é importante porque ele foi visto, pelo menos desde o seu lançamento em 1890, como sendo um aglutinador de todas aquelas inovações que os marginalistas tinham iniciado mais ou menos uns 20 anos antes, ao mesmo tempo em que dava a ideia de que a economia vinha se desenvolvendo numa linha evolutiva, aumentando o seu conhecimento desde a época do Adam Smith, né, e da Riqueza das Nações, lá no finalzinho do século XVIII. Então, o Marshall foi muito importante aí de 1890 até mais ou menos 1948, né, quando o livro dele vai ser preterido pelo livro dos Foundations, né, as fundações, fundamentos, do Paul Samuelson. Mas isso aí a gente vai conversar um pouquinho no futuro, né? Hoje o nosso interesse é ver esse livro importante aí do Marshall, que durante aí, vamos colocar aí uns 60 anos, mais ou menos, fez a cabeça de muitos economistas, inclusive do próprio Keynes, né, o inventor da macroeconomia, né? Então, esse primeiro livro que a gente vai comentar trata especificamente dessa questão que foi trabalhada como resultado da Batalha dos Métodos, de um lado alemão e do lado inglês, bretão, da Grã-Bretanha, né, como a gente viu aí com o John Neville Keynes, né? Na nosso último encontro a gente falou muito do Weber, né, e tanto o Weber quanto o John Neville Keynes propuseram divisões de trabalho aí para o economista, né? No caso do Weber, a gente tinha a ideia de que, obviamente, existe uma economia pura, científica, né? E o Weber ensinou isso na sua época, lá na Alemanha, mas uma economia que, inspirada em Menger, é incompleta, né? Ela depende, para ser bem aplicada, de uma disciplina nova chamada de sociologia econômica, né? E a gente viu eu não sei se dá para ver aí, espero que dê, né? De qualquer maneira está no nosso último vídeo, né? Então a gente colocou aqui o processo econômico para o Weber, e aí, enquanto o Menger só estava aqui nessa meiota aqui, falando da economia pura, né? O Weber fala: a economia, enquanto entendida como atividade social, tem que estar ou tem que dar conta de todos esses fatores que estão aqui nesse trecho. Eu não vou falar isso de novo, porque a gente já deu uma ideia disso no nosso último encontro. E, ao mesmo tempo, então, você tinha a divisão da economia pura, que era inspirada em Menger, nos austríacos, da sociologia econômica, que é esse esquema que a gente já viu da última vez e que eu acabei de mostrar, e, por fim, o terceiro item, que era da economia, da sociologia, né? Onde aí a gente não tinha mais a necessária busca por utilidades, mas você tinha ações tipicamente tradicionais, ou ações tipicamente afetivas, ou ações tipicamente movidas por valores, né? Racionais, mas movidas por valores, né? Então, e aí a gente estudou um pouco também, rapidamente, a ética protestante, o espírito do capitalismo do Max Weber, né? E vimos, portanto, a resolução parcial do lado alemão. Do lado inglês, que a gente já viu, tínhamos o John Neville Keynes, que também sugere algo como, tem um espaço positivo para a economia enquanto ciência dedutiva, certo? Muito embora suas leis sejam leis sociais complexas, não é um conjunto de leis como leis da física, portanto,
Mas há um espaço para isso, né? E há um espaço também para a gente pensar na elaboração e formulação de regras e preceitos para que nós atinjamos determinados ideais. E aí a gente tem uma divisão do trabalho do economista em 3 áreas, né? Uma da economia pura, que é a economia dedutiva, ao estilo de Ricardo, que trata aí a princípio de leis gerais, sob condições iniciais, e que a gente deduz aí o concreto, né? Mais uma vez, é sempre essa ponte entre o concreto, o específico, o particular e o universal, que está sendo aí tratada. No caso do John Neville Keynes, a gente tem essa ideia aí de economia pura, temos junto dela uma economia normativa, ou seja, né, um ramo, como ele chama, da filosofia moral prática, né, que nos dizem quais são os ideais que a gente tem que buscar em termos tanto de justiça social como de justiça econômica, etc. E os preceitos que nos dizem como chegar a esses ideais. Então tem 3 áreas aí: a área da economia pura, positiva, neutra, né, o mais possível de se aproximar da matemática, a área da economia normativa, que nos dão os ideais, e a área da economia enquanto arte, né, que nos dão as regras e preceitos, um sistema de regras que nos dizem para onde a gente deve ir se nós quisermos atingir determinados ideais, né? Mas a gente lembra aí que o John Neville Keynes, que foi um grande tratado que ele fez aí mais ou menos um pouquinho depois do Marshall lançar o livro dele, né, dos princípios, que a gente vai comentar hoje. E o problema aí do nosso John Neville Keynes era que é muito fácil a gente entrar em imprecisões e problemas aí quando a gente tratava da economia, né? No caso da gente tratar da economia como uma ciência dedutiva, a gente tinha vários problemas, né? Eu não vou refazer toda essa trajetória que a gente já começou, mas vocês lembram que tinha a possibilidade de nós cometermos várias falácias, né? Você tem, por exemplo, a falácia que dá origem ao vício ricardiano, né? A gente esquecer das condições iniciais. Só para a gente lembrar aqui, né? Esse é o esquema da economia enquanto ciência dedutiva, né? Ou se você esquece aqui esses Czinhos, né? As condições iniciais, deixa eu botar aqui, esqueceu aqui, os 6, né? E faz a dedução das leis direto do universal direto para o específico, dá problema. O problema é qual? O vício ricardiano, né? Você também pode esquecer as leis, vem uma só. Nesse caso aí dá problema porque a falácia da exclusividade, né? Você também pode cair na falácia dos interesses materiais, né? Identificar um resultado, né, que é bom para um determinado grupo de indivíduos como sendo o resultado que é bom para o grupo em geral, né? Você corre a falácia também da correlação ser igual à causa, né? E a gente deu exemplos aqui. Se todo mundo que bebe água num dia e depois morre, né? Todo mundo que morreu um dia bebeu água antes. Então você diz, então foi a água que causou. Mentira, né? Isso é uma falácia onde você confunde causa e correlação. É a chamada falácia do post hoc, né? Ergo propter hoc é o nome todo, mas é uma falácia. Outra falácia é do ignoratio elenchi, né? A falácia da conclusão irrelevante. Em suma, tem vários falácias que a gente já chegou aqui à conclusão que é possível, uma vez que a gente é possível de cometer, uma vez que a gente adote o método hipotético dedutivo, né, como esse que a gente acabou de mostrar. Também a questão da gente, se começa do método histórico, confundir o que a gente está vendo aí com o que deve ser, né? Você diz assim, eu vi no mercado, o exemplo que a gente deu, se eu não me engano, foi dia 14 de maio de 1888, uma fazenda no latifúndio no interior do Piauí, supondo, né? Então, no dia seguinte, você não tem mais escravos e não tem mais senhores donos de escravos. Então você vai ter uma troca entre os dois ali, e aquela troca ali que vai ser feita devido ao fato de o ex-dono de escravos, o atual fazendeiro, latifundiário, ter uma dotação inicial muito maior, o fato do ex-escravo ter uma dotação muito menor, agora é trabalhador, essa troca aí é vista como sendo uma troca que de fato acontece no mercado, e você dizer que ela é justa, por quê? Porque o mercado é assim, tem um monte de ex-escravos, pouquíssimos fazendeiros, então a troca aconteceu lá, ponto. Esse ponto aqui, equilíbrio de oferta e demanda, é justo. Isso é uma falácia, né? Uma falácia que é devido à indeterminação de sênior, que a gente já discutiu aqui várias vezes lá no texto do professor Antônio Maria, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, né, quer dizer, a falácia da indeterminação de sênior, quando a gente analisa os fatos concretos, ou confundir os fatos concretos como eles são com um determinado conjunto de regras, ou de hábitos, ou de sistema de
de preceitos que deram origem a esse fato concreto, confundir isso com uma lei geral, né? Então, quer dizer que há os grandes erros da escola histórica alemã, segundo o Menger e também depois o John Neville Keynes vai colocar, né? Então, o que o John Neville Keynes é que fala, bom, na época dele, já 1890, a Batalha dos Métodos já estava acontecendo aí uns bons 6, 7 anos, então o John Neville Keynes diz, bom, não tem mais uma diferença de verdade é uma coisa ou outra exclusivamente, mas na verdade você tem uma área pura, pode ser dedutiva, uma área arte, que é indutiva, histórica mesmo, e uma área de valores, que é o ramo da filosofia. Então tem espaço para todo mundo. A questão é como a gente vai fazer a escolha, e o interessante de a gente olhar os primeiros textos do Marshall, porque é um livro aí de economista mesmo, que está trabalhando com economia, não é apenas metodologia, e aí ele faz uma proposta de como então o economista deve pesquisar, dado tudo que a gente viu aí da Batalha dos Métodos, da contribuição do Max Weber e da contribuição do John Neville Keynes. Certo? Então, o que eu gostaria aqui de falar com vocês e explicar um pouquinho são esses 4 primeiros capítulos, né? A gente vai falar rapidamente aqui os 4 primeiros capítulos. Tem um capítulo introdutório, né? O segundo fala da substância da economia. O terceiro fala do tipo de leis que a gente trata da economia, né? Que eles chamam de generalizações econômicas ou leis econômicas. E, finalmente, o capítulo 4 chama-se Ordem e Objeto dos Estudos Econômicos, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai ver aí uma analogia com o que o nosso John Neville Keynes, que era amigo, e os dois frequentavam a casa um do outro lá em Cambridge, na Inglaterra, né? O capítulo 2, basicamente, vai conversar um pouco aí do do método da economia, né? O nível em que a gente precisa ter uma análise universal, ao mesmo tempo sem esquecer do fato histórico concreto, né? Ou seja, como lidar com o universal e o particular. Os capítulos 3 e 4, né, os que tratam da generalização das leis econômicas e o dos ordem e objeto, vão tratar aí do escopo do estudo da economia. E, portanto, isso aí tem toca uma corda, né, tem um harmônico, que a gente pode dizer assim, com o que está sendo discutido ao mesmo tempo pelo nosso John Neville Keynes, né? Então, a gente vai discutir aqui, é muito complicado, é um livro longo, como vocês vão ver, eu já coloquei o link para vocês darem uma olhada no nosso grupo. É um livro que, na versão original dele, tem mais de 800 páginas, portanto, evidentemente, não leremos tudo, é impossível. E eu sugiro aqui, para a gente direcionar a leitura dentro do que a gente vem discutindo desde de março, direcionar a leitura para um determinado fio. E o fio que eu escolhi aqui para a gente entender esse livro 1 é como a gente vai resolver na prática essa questão que o John Neville Keynes colocou. Ou seja, se a economia não é totalmente histórica, nem é totalmente dedutiva, e as leis econômicas são leis sociais e complexas, como que a gente faz para pesquisar na prática, né? E aí eu vou pegar um fiozinho que o Marshall sugere aí, que é a ideia de senso comum treinado, né? Eu gostaria aqui de focar nesse conceito de senso comum treinado, que vai nos ajudar a gente descobrir até onde a gente deve ir com a história, até onde a gente deve ir com a dedução, até onde a gente deve ficar no concreto, até onde a gente deve ficar no universal, né? Ou seja, como a gente se posiciona numa ciência que é complexa, como a economia, né? E essa complexidade já fica evidente no capítulo 1, no capítulo introdutório, quando Marshall nos conta que a economia estuda os seres humanos, né? Os homens, como ele falou, né? Nos negócios ordinários da vida, né? Nos ordinary business of life, como ele coloca, né? E aí ele está colocando essa questão importante de dizer que nos negócios ordinários da vida há influências tanto de questões materiais, né? Como que a gente consegue os bens e serviços necessários para manter a nossa vida, da nossa família e do nosso grupo, e também os ideais, né? Ideais principalmente religiosos, né? Lembramos aqui dessa ressonância com Weber, muito embora esse livro aqui tenha sido lançado mais ou menos 14 anos antes do Max Weber colocar seus estudos sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, o Marshall está colocando aí a economia, seja interessante, como fazendo parte de uma que a gente pode chamar de um estudo do ser humano, né? A economia parte do estudo do ser humano complexo, né? O ser humano, da complexidade que é do estudo do ser humano, ou como a gente pode falar, né? O Marshall queria construir
rounded globe of knowledge, né? Um globo esférico, redondo, fechado, perfeito, de conhecimento, onde a economia era apenas um ponto aí no estudo mais geral do homem, um ponto que visava entender justamente como se dá a manutenção material da vida, sem esquecer, evidentemente, das ideais religiosas que influenciam, né, o ser humano. Então já é interessante a gente colocar para ver como o Marshall situa, né? Então é complexo o estudo econômico, porque ele tem que estar, obviamente, não apenas situado, mas relacionado a essas outras questões da complexidade da vida social humana, né? Então, o Marshall vai, a partir disso aí, né, ele vai ter três, digamos, assuntos importantes, que como a gente já colocou, é como evitar os perigos aí que o John Neville Keynes colocou no livro dele, né, que foi publicado ali no mesmo ano. Como que a gente pode aí, ter uma preocupação prática de resolver problemas práticos, tanto em nível de pesquisa quanto em nível de policy, em nível de elaborar políticas, sejam elas políticas públicas ou políticas privadas, né? E, ao mesmo tempo, número 3, reconhecer a complexidade dos fenômenos estudados. Então, o Marshall está se situando nessa área e ele começa a reconhecer esse fenômeno quando coloca que os seres humanos são motivados por muito mais do que apenas as questões materiais, né? Embora isso seja uma parte importante e a parte que faz a economia ter essa possibilidade de ser estudada como uma ciência separada, sem dúvida, né? Mas ainda incompleta com relação aos estudos do homem, dos seres humanos, né? Então, a seção, o capítulo 2 do Marshall, né, vai tratar o que ele chama de substância da economia, né? Esse é o título do capítulo. E aí o Marshall vai tratar do lado analítico e do lado do universal, né, e do lado histórico, especificamente dos fatos específicos, né? Ele acha que, nesse ponto aí, é interessante ele colocar que nós não devemos ficar presos à ideia de que o homem é simplesmente movido por interesses materiais ou que todos esses interesses materiais são necessariamente mensuráveis. Ele vai colocar o primeiro grande perigo que a gente tem aí é, achar que os seres humanos estão só movidos por interesses materiais. E 2, achar que só os interesses materiais são importantes na lida humana. Quer dizer, o Marshall está dizendo para a gente, não se esqueçam do ser humano como um ser completo quando for estudar a economia, né? É claro que a economia tem, segundo o Marshall está vendo, uma vantagem com relação às outras ciências sociais, porque ela trata especificamente, assim como Jevons já comentou, de valores numéricos, né? Preços e quantidades, ofertas e demanda, taxas diversas. Dessa maneira, o trabalho do economista ele tende a ser mais exato, a ser mais preciso que o trabalho das demais ciências sociais. Mas isso não quer dizer que ele seja mais... ou seja, que ele é independente de outras considerações, né, de forma alguma, certo? Então, não confundir o fato do ser humano tratar do autointeresse como sendo a única coisa que o motiva, e nem a ideia de que a gente olhar preços e quantidades, a gente consegue identificar os motivos como autointeresse. Quer dizer, tem uma parte da escolha, por exemplo, quando o ser humano age, envolvendo, por exemplo, uma doação, em época agora de Covid, por acaso trabalho com distribuição de cestas básicas na Baixada, né, num projeto que eu tenho lá, que eu trabalho lá, qual faço parte, e aí a motivação que está por trás, você tem que analisar até que ponto ela é puramente econômica ou tem outros motivos, né? E nesse caso específico, vão ter motivos além do puro autointeresse, né? Você pode achar que tem autointeresse se você quiser se mostrar ou colocar isso na imprensa ou qualquer outra coisa do gênero, né? Então o Marshall está dizendo, o fato de você ter dinheiro não quer dizer que você consegue identificar exatamente todos os motivos que estão por trás, né? Então ele coloca essas grandes questões aí, né? E aí observa que exatamente por essas questões todas, a seção 3 vai dizer que as generalizações e leis da economia são muito mais imprecisas do que as leis que a gente descobre, por exemplo, numa ciência como a astronomia, onde você consegue, lá ele vai colocar, se o astrônomo quiser descobrir a posição de Júpiter em determinado lugar, em determinado tempo futuro, onde Júpiter vai estar no dia 22 de setembro de 2025, ele consegue identificar, precisamente, com uma regra simples, o que vai estar lá.
a posição de Júpiter. Não é o caso do economista. O Marshall diz pra gente que o economista trata de leis hipotéticas, de tendência, sociais, leis sociais complexas, portanto não tem o grau de universalidade que as leis da astronomia têm, mas que se a gente quiser fazer uma comparação, que a ciência da economia deve ser mais parecida com leis aí da ciência das marés, por exemplo, ou então da ciência do clima, né? A meteorologia, como a gente chama hoje, né? Pelo menos na época do Marshall era muito menos preciso do que é hoje. Quer dizer, ele diz assim, a gente pode dizer, olha, tem uma chance razoável de chover daqui a 3 dias, né? Mas a gente nunca pode dizer, no caso, para pegar o nosso exemplo aqui, qual vai ser o estado da chuva na cidade de Niterói no dia 25 de setembro de 2025. Ninguém tem condição de dizer qual vai ser a temperatura, qual o grau de umidade do ar, se vai chover ou se não vai. Isso não dá para fazer o cálculo até lá. Embora, evidentemente, os fenômenos, se você tiver um instrumento capaz de computar, você idealmente chegaria, né? Mas o Marshall diz que a economia é parecida com a ciência do clima, nesse sentido, a meteorologia, porque não tem como fazer essas previsões, né? E é isso mais ou menos o que ele coloca ali no capítulo 3, né? E aí no capítulo 4, né, ele vai colocar a ordem e os objetos dos estudos econômicos e vai sugerir aí um monte de estudos do que o economista tem que fazer, né? Ele coloca 12 especificamente, eu vou mencioná-los aqui rapidamente. Você pode estudar, né? O primeiro caso, o economista estuda causas, né? Causas do consumo, da distribuição, da produção, da troca de riquezas, né? O economista também estuda a organização industrial em diversas regiões específicas. O economista estuda como se funcionam os mercados concretamente, como se determinam preços e quantidades, oferta e demanda, portanto, né? Como que as vendas se dão tanto no varejo quanto no atacado, né? O economista estuda o comércio exterior, relações exteriores, estuda relações entre empregadores e empregados, entre capital e trabalho. Isso é importante para a gente notar, né? Quer dizer, que o Marshall mostra uma vez como é que ele não está vendo isso puramente como sendo uma ciência pura de agentes maximizadores, né? Mas existem relações aqui entre classes de pessoas, entre grupos sociais, que devem ser estudados, né? E aí ele coloca depois explicitamente como classes são afetadas pela liberdade econômica, né? Aquilo que a gente chama de competição, né? Como o efeito das competições sobre determinados grupos sociais distintos, né? Como, por exemplo, a atuação do Estado na forma de impostos, por exemplo, né? Como que os impostos incidem em diferentes grupos sociais, né? Ou diferentes classes sociais, sejam capitalistas, trabalhadores, homens e mulheres, velhos, jovens, aposentados, enfim. Né? Então, o Marshall ele coloca aí, esse é o escopo, né? O que ele coloca lá no capítulo 4, né, onde trata justamente da ordem e o objeto dos estudos econômicos, né, o escopo, portanto, da economia, onde coloca isso tudo. E aí o que a gente chama atenção é justamente ver que não se trata de questões puramente abstratas, nem puramente econômicas, mas se tratam de questões, todas elas aqui, concretas e que envolvem mais do que economia pura, né? E esse é o ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês nesses 4 capítulos. Por fim, e como eu falei aqui, eu gostaria de tomar por fio, né, como é que o Marshall lida com essa questão toda, como é que seria esse senso comum treinado, né, que a gente teria que desenvolver para não cair naquelas falácias todas que o John Neville Keynes identificou, como que a gente faz para não cair nas falácias também, ou do vício ricardiano, ou da indeterminação de sênior, né, como que a gente faz para não confundir o que é com o que deve ser. Né? Quer dizer, você diz assim, o mercado livre determinou que o salário real é X. Logo, o mercado livre disse que o salário é bom. Não, o Marshall diz, não é isso. Tem que dizer, uma coisa é o que o mercado livre determina. Outra coisa é discutir em que medida isso é bom ou é ruim em determinado contexto, em determinada época. Mais uma vez aqui, a questão candente que está sendo resolvida aqui do problema da especificidade histórica das ciências sociais. Né? O mercado livre pode ser um mercado abstrato, completo, com formação perfeita, agentes completamente racionais, que se movem pela utilidade marginal, mas isso não quer dizer que os resultados que a gente chega das nossas deduções sejam exatamente justos ou injustos, ou levam ao bem-estar geral coletivo. Né? Quando o Marshall delineia aí o escopo da economia, nessa capítulo 4, ele está querendo dizer isso. Né? Quer dizer, não se trata de estudar a economia só do nível puro. Então, como que a gente usa o nosso senso comum treinado para não cair em todas essas falácias que são tão comuns?
né? E aí a gente pode dizer que o Marshall, e aí ele vai colocar isso durante todo esse livro 1, eu peço para vocês darem uma olhada, prestem atenção nisso aí quando forem dar uma olhada no livro, né? Quer dizer, a economia precisa, né, ajudar a resolver, isso é o que ele está falando. Para isso ela precisa coletar fatos, né? Isso é extremamente importante ao lado histórico alemão que ele herda do Schmoller, né? Só para efeito de curiosidade, o Marshall vai para a Alemanha estudar aí quando jovem, portanto conhece os autores alemães, lê os autores alemães, vê o desenvolvimento tanto do país quanto do tipo de economia que estava sendo feito lá e traz isso de volta para a Inglaterra. Portanto, é um sujeito que está em posição de dizer aí o que tem de útil nessa abordagem, né? Então, a coleta de fatos, que tipicamente o alemão Marshall está querendo colocar, mas não só como arrumar os fatos, né? Ou seja, como organizar esses fatos e, a partir dessa organização, gerar inferências, né? O que está gerando o quê e em que condições está sendo gerado, né? Para a gente não cair naquelas falácias todas, né? Do ignoratio elenchi, falácia da correlação causa, não cair do vício ricardiano, falácia da exclusividade, etc., né? Então, coletar, arrumar inferências, né? Como se livrar dos erros possíveis ao fazer isso, né? Então, o Marshall sugere, né? Quer dizer, até pelo fato dos fatos econômicos não serem precisos como os fatos da astronomia, né, que nós vamos ter que ter cuidados, né? Quer dizer, o economista precisa desenvolver aí o que ele chama de uma boa percepção, e essa percepção tem a ver com essa visão que não trata de puros homens econômicos, né, ou homoeconômicos, mas trata aí do que ele chama de flesh and blood, né, men of flesh and blood, seres humanos de carne e osso, como ele está colocando na página 27 do livro, da edição inglesa do livro, né? Então, essa percepção é a percepção justamente do papel do econômico numa visão mais geral, como a gente colocou e como ele inicia o livro falando, né? Segundo, o economista tem que ser capaz de entender e ter imaginação, que ele diz que é talvez a característica mais importante, para entender em que medida o que ele está observando e percebendo está distante ou próximo de determinado ideal, ou determinados ideais que determinados grupos sociais carregam em uma sociedade. Que uma sociedade moderna, plural, carrega pessoas de diversos valores diferentes e, portanto, há diversos conjuntos de valores na sociedade. Quais são? Em que medida o que nós estamos observando e percebendo nos levam mais próximos ou mais distantes desse ou daquele ideal, né? E, por fim, né, você tem que ter o uso da razão para justamente ter cuidado de, quando for olhar os fatos, usar aquilo que vai ser muito importante, que nós vamos discutir nos próximos encontros, a cláusula ceteris paribus, né? Tudo mais constante, né? Quando a gente sabe o que a gente está deduzindo, a gente acha uma relação entre um princípio, uma lei geral e alguma coisa, mas essa lei, essa dedução que nós fazemos obedece aí um princípio de ceteris paribus. Nós estamos pressupondo diversas coisas constantes, isso aí a gente tem que usar a nossa razão, não apenas para ser capaz de entender e observar e perceber e imaginar o que a gente está deixando constante, mas os limites da dedução que a gente está fazendo para não incorrer no vício ricardiano, evidentemente, né? E por último, ali depois da razão, né, ele coloca uma coisa muito interessante, que é o fato da gente ter que ter simpatia pelo outro, ser capaz de se colocar no lugar do outro, algo que lembra muito o nosso velho Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, é a ideia de espectador imparcial. Ele fala que o economista tem que ser capaz de, quando for propor ou analisar uma determinada política econômica, deve ser capaz de entender como que ela favorece certos grupos e desfavorece os outros, né? E tem que entender que nesse processo, quem ganha e quem perde. Quer dizer, se o resultado final é bom para os dois grupos, isso quer dizer que durante o processo ele vai ser bom? Não necessariamente. O processo pode ser injusto, mas o resultado final pode ser justo. Por exemplo, né? Pode melhorar a vida de todo mundo. Você tem uma melhora de Pareto, como a gente diz hoje em dia. Certo? Então, o Marshall diz, o economista ele tem que estar ciente não só de ter o uso da razão para saber como usar a cláusula ceteris paribus, tem que imaginar e ser capaz de imaginar os ideais, né? Tem que ser capaz de perceber o complexo da realidade, mas tem que ser capaz principalmente de ter esse coração de se colocar no lugar do outro, principalmente daqueles mais vulneráveis, para saber como o processo que a gente está propondo vai alterar o nível de vida deles, né? E a partir disso, né, o Marshall, né, essa questão toda aí, né, o fato de você coletar, arrumar e fazer inferências, quando associados
uma boa capacidade perceptiva da complexidade, uma imaginação, a simpatia e o uso da razão faz com que nós não nos confundamos, né, com o uso abstrato de cláusula ceteris paribus. Né? Nós primeiro fazemos uma análise usando o ceteris paribus, e o Marx vai dizer que isso é inevitável, a gente tem que começar pelo mais simples, né? Mas depois a gente relaxa uma ou outra cláusula ceteris paribus, né? Quer dizer, tudo mais constante, e aí a gente vai dando sequência à nossa análise, vai deixando ela mais dinâmica e mais complexa. Né? Então, esse conjunto que a gente acabou de mencionar aqui constitui aquilo que a gente pode entender assim primordialmente como senso comum treinado do Marshall, que é o modo como Marshall acha possível a gente não cair nessas falácias todas identificadas pelo John Neville Keynes e que fazem a gente confundir e ser vítima da ideologia enquanto de ideologia de diversos grupos. Pode ser uma ideologia tanto do trabalho quanto do capital, pode ser ideologia de gênero, ideologia de sei lá o quê, né? Tanto faz. O que o Marshall está querendo dizer é que temos que desenvolver essas características para que nos protejamos do uso ideológico de uma ciência econômica e da confusão que você pode ter entre o universal e o particular, que ocorre normalmente quando a gente trata de fenômenos complexos, fenômenos sociais complexos, como são aqueles da economia, certo? Então, tá bom por hoje, né? A gente continua o Marshall no nosso próximo encontro. A gente vai pegar alguns tiquinhos do livro dele. Basicamente, a gente vai falar um pouco da introdução da ideia que ele faz das elasticidades, do livro 3. A gente vai falar um pouquinho também das curvas de oferta e demanda que ele introduz. E também vai falar um pouco da questão da distribuição, como é a distribuição dos salários, né? E para o capital. E ver como é que a análise do Marshall é feita e como é que ele faz uma análise que, ao mesmo tempo, busca jamais esquecer que a economia está dentro de fatores sociais concretos, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima para fazer isso.